Aloha, família Dreadlocks! Tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo aqui hoje eu vou te passar bastante dica, vou te ensinar muita coisa em relação às pontas dos dreads, tá bom? Então vamos lá começar. Vou te dar alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui um exemplo que é de ponta fechada, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai focar mais nas pontas abertas. Por quê? Porque o ponta fechada, que é esse daqui, ele é muito simples de cuidar, ele é muito simples para você lidar no dia a dia, porque uma pontinha fechada, ela não vai ter, tipo, nenhum acabamento que você precise fazer depois, não vai ter nenhum cuidado que você precise ter depois, né? Então, assim, o corpo do dread, ele vai permanecer sempre do mesmo jeito e as pontas também, tá bom? Então, essa daqui é uma pontinha fechada, só para você ter como referência. O que a gente vai trabalhar bastante aqui hoje? A gente vai trabalhar bastante sobre as pontas abertas, tá? Então, vou te dar aqui também mais um exemplo sobre as pontas abertas. Esse daqui é um babyzinho que acabou de ser criado, tá? Então, ele tá com as pontas abertas e são pontas longas. Então, olha só como que fica o caimento dela, tá vendo? Você vê que ela tem um aspecto de cabelo mais humano, né? Ela tá mais abertinha, né? Deixa eu mostrar de perto aqui. Então, esse daqui é um dread que acabou de ser feito e é assim que ele sai daqui do meu estúdio para você ou para qualquer outro cliente, né? É assim que ele vai sair daqui do estúdio, com essas pontinhas assim bem trabalhadinhas, tá? Então, o que que acontece aqui no caso dessas pontas, tá? Eu vou te dar alguns exemplos aqui que vão ser bem legais e também vou te passar como que você vai fazer para cuidar dessas pontinhas, tá? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. O que que acontece? Às vezes eu recebo alguns feedbacks falando exatamente assim: ai, Jéssica, tá linda as pontas, tudo, porém eu gostaria de diminuir um pouquinho essa ponta. Como que eu faço para cortar ela, para diminuir o tamanho dessa ponta, sem deixar de ter esse caimento, sem ficar com aquela ponta reta, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que você vai poder cortar, como que você vai poder diminuir essa ponta, deixando ela com esse mesmo caimento, sem ficar aquela ponta grosseira, tá bom? Então, isso daqui é uma das coisas que eu vou te mostrar a fazer aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Esse daqui é um conjunto de dread que eu usei há uns anos atrás, tá bom? São os dreads que eles são bem fininhos, pra quem gosta de dread fininho, tá? Então, esse daqui, ele é um exemplo de conjunto bem fininho. O que que eu quero te mostrar aqui? Essas pontinhas, quando eu fiz elas eram bem mais fininhas, com menos cabelo na ponta, e conforme a gente vai usando no dia a dia, né, conforme a gente lava, a gente prende, faz coque, faz rabo de cavalo, a gente vai mexendo ali nos dreads, eles vão se modificando ao longo do tempo, né? Diferente das pontas fechadas que eu falei pra você, ela não modifica. Porém, o que eu vou dar ênfase aqui nesse vídeo são as pontas abertas, exatamente por isso. Porque a única coisa que vai modificar ao longo da vida dos seus dreads é exatamente as pontinhas, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele é um dread. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto que ele é mais curtinho, né? Foi na época que eu tinha meu cabelo bem curtinho, assim, no ombro, então eu criei ele um pouquinho só maior do que o meu cabelo, né? E eu queria uma proposta bem mais fininha de dread, que eu acho lindo, né? Então, ele tá bem bonito aqui, tá bem legal. E essas pontinhas, elas foram ficando mais seladinhas conforme eu fui usando ele, né? Você vê aqui que elas já não são mais tão abertinhas como elas eram no começo quando eu fiz. Então, essa daqui é a modificação que ela vai tendo, tá? Então, você vê que ela fica bem fininha no finalzinho dela e tudo bem, eu acho lindo. Então, vamos supor que eu faça um coque aqui com esses dreads, né? Olha que legal que fica o caimento, né? Então, ele fica mais ou menos assim, olha que bacana, tá vendo? Fica bem delicadinho, fica bem fininho mesmo, né? E era essa a proposta que eu queria naquela época e foi assim que ficou. Então, essa é a fase que ele passou por essa transformação, por essa mudança, né? As pontinhas, elas ficaram mais seladinhas, mais fininhas, tá bom? Esse outro conjunto que eu usei há um tempo atrás, eu criei ele um pouco mais encorpado, né? Do que esse que eu mostrei anteriormente pra vocês. E esse conjunto aqui, ele é um pouquinho mais encorpado mesmo, você consegue até perceber,
né, pelo formato aqui do corpinho dele. E as pontinhas dele, eu criei elas um pouquinho mais longa também, que é uma ponta média que eu chamo, né, e um pouquinho mais encorpada também. E ela também teve suas modificações, né, conforme eu fui usando. Então, é assim que elas ficaram, tá vendo? Depois de um tempo de uso. E tá tudo bem, elas estão lindas também, estão maravilhosas, eu também gosto bastante. Então, vamos supor que eu também faça um coque aqui com esses dreads, né? E é mais ou menos assim que fica o caimento dessas pontinhas. Olha só que bacana, tá vendo? Elas ficam também bem delicadinhas e é isso. Então, você vê que ao longo do tempo que você vai usando as extensões visionárias, né? Esses dreads de alto nível, a única coisa que modifica realmente são as pontinhas, tá? Por isso que eu tô dando bastante ênfase hoje nesse vídeo aqui, porque é os feedbacks que eu recebo bastante, né? Ai, Jéssica, como que fica a ponta? Como que eu posso fazer pra dar um acabamento, pra cortar, enfim. Então, esse daqui é um outro exemplo, né, pra vocês de pontas, tá bom? E eu tenho um outro conjunto aqui, que eu também já usei ele bastante, que inclusive foi o meu último conjunto, que são desses dreads aqui. Eu criei eles com as pontas bem longas e também com as pontas mais encorpadas, com mais cabelo nas pontas, né? Então, conforme ela foi modificando, foi assim que ela ficou. Esse foi o caimento que ela ficou no final, né, depois de meses de uso, que eu achei muito legal também e ficou super bacana, olha só que legal. Então, o que eu quero falar também aqui para vocês em relação às extensões de alto nível e em relação também aos aos dreads que são feitos com cabelos humanos, né? Então, a diferença é o seguinte, as extensões de alto nível, elas nunca vão mudar o corpo delas, somente as pontinhas. As extensões ou os dreads com cabelo humano, eles modificam o corpo do dread, tá? O que acontece com um dread feito com cabelo humano? O cabelo humano, ele é muito sedoso, então ele é muito mais fácil de modificar, tá? Então, conforme a gente vai lavando, a gente vai prendendo, ele tende a se desfazer mais rápido, né? Então, a fibra que tá toda amarradinha ali, ela começa a soltar muito mais fácil, pelo cabelo humano ser mais sedoso, tá? Então, ele tende a inchar. Então, o corpo desse dread feito de cabelo humano, ele fica mais inchadinho, ele fica com mais voltas, com mais deformações no corpo, né? Por isso tem que ter um cuidado muito especial para usar um dread feito com o próprio cabelo, tá bom? Você tem que ter bastante cuidado com ele, tem que fazer muitas manutenções, que é para ele poder crescer saudável depois, tá? Então essa é uma diferença entre você ter os dreads feitos com cabelo humano e entre você ter os dreads feitos com uma fibra sintética de alta qualidade ou você ter umas extensões de alto nível, umas extensões visionárias, tá bom? Então é isso. Esses são os pontos que eu achei legal falar aqui, mostrar aqui pra vocês, tá bom? E agora, eu vou mostrar um pouco pra vocês do que vocês vão aprender também aqui nesse vídeo, tá? Então, por um exemplo, Jéssica, eu tô com o meu dread aqui, mas eu quero diminuir o tamanho dele, quero diminuir o comprimento dele. É possível eu cortar esse dread aqui e ter um caimento ainda? Então, por exemplo, tá? Você consegue cortar esse dread aqui e refazer uma ponta, tá? Não é muito adequado fazer isso. Mas se você quiser, se você sentir de fazer isso, você pode fazer. Então, vou te ensinar também como fazer isso também na sua extensão, tá bom? Bom, é isso, gente. Então, vamos lá para a prática. Pode? Bom, gente, então aqui eu coloquei para vocês verem 2 exemplos, tá bom? Esse daqui é um dread que ele acabou de ser criado, tá? É um babyzinho que tá novinho, tá? Tá com essas pontas longas de fada, né? Tá com o cabelinho mais soltinho, porque acabou de ser criado. Esse daqui já é um outro exemplo de um dread que eu usei por 3 meses, tá bom? Então, é assim que a pontinha dele tá hoje em dia. É assim que a pontinha dele ficou, tá? Ele tá mais seladinho, tá vendo? Percebe que ele tá com os cabelinhos bem mais próximos, né? Já não tem tanta aquela abertura que tem nesse daqui, né? É nítido, dá pra ver bem nítido, né? A diferença, tá bom? Então, o que a gente vai aprender aqui agora? É o seguinte, quando a gente usa bastante os dreads, tem alguns casos que eles acabam ficando com essas pontinhas bem fininhas aqui, tá bom? Então, essa daqui já é uma primeira manutenção que você mesmo pode fazer, tá bom?
O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar essa pontinha menorzinha que tá aqui, tá? Então, eu vou vir aqui com a tesoura, bem aqui nesse finalzinho aqui, onde a gente tá vendo que tá saindo só um fiozinho menor, a gente vai vir com a tesoura e vamos cortar. Sempre tentando cortar mais pela diagonal, tá bom? Que é pra não deixar aquela ponta muito reta. Então, é isso, olha só. Que a gente cortou, ó, já dá uma diferença pro caimento desse dread, tá vendo? Ela tá com a ponta longa ainda, porém a gente tirou aquele fiozinho bem fininho que tinha aqui, tá bom? Esse é um tipo de acabamento que você pode fazer, um tipo de manutenção que você pode fazer na sua ponta lisa, ponta aberta, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui também é o seguinte, você pode entrar com a chapinha para dar um pouquinho mais de movimento aqui para essa ponta, tá? Então, para você deixar um acabamento bem legalzinho aqui dessa ponta, você pode vir com um pente fino, pentear bem de leve, que nem eu tô fazendo aqui, só pra ele tirar um pouco desse selamento que formou, tá bom? Ó, tá vendo que ela ficou um pouquinho mais aberta? Bem mais parecida com essa, ó. Tá? Então, isso daqui você pode fazer com cuidado, tá bom, gente? Pra não desmanchar toda essa ponta aqui, pra não desmanchar o dread, não puxar cabelo errado, tá? Então, olha, você percebeu que ela abriu um pouquinho, né? Agora, a gente pode vir com a chapinha aqui pra poder fazer um trabalho de deixar essas pontas mais suaves, menos seladas. Depois que eu passo a chapinha, eu já passo o meu dedo assim, ó, dando uma enroladinha nessas pontas, porque aí ela já fica com caimento, tá vendo? Ó como modificou ela. Aqui ainda dá pra dar mais uma ajeitadinha, bem de levinho. Lembrando vocês que a chapinha tem que estar morna, tá bom? Ela não pode estar quente, porque se ela estiver quente, ela não vai fazer esse movimento aqui com o dread, ela vai deixar o dread chapado, tá? Então, pra ter um movimentinho, é isso daqui. Olha só que belezinha. Tá vendo como que modifica já a pontinha? Esse daqui é o primeiro tipo de manutenção que você pode fazer nas suas pontinhas, tá bom? Bom, gente, então aqui eu tô com um dread que ele tem uma ponta longa, tá bom? E aqui a gente vai ver dois pontos, tá bom? O primeiro ponto é sobre caimento. Vamos supor que essa pessoa que tá usando o dread, ela quer dar mais caimento pro conjunto dela, tá? Então, ela pode diminuir um pouco desse comprimento aqui do dread. Então, lembrando que os dreads que são menores, você pode colocar eles nas laterais do seu cabelo, tá? Nas extremidades. E os dreads maiores, você pode colocar tudo no meio. Isso vai proporcionar um tipo de caimento, tá bom? Então, aqui a gente vai diminuir o tamanho desse dread. O segundo ponto é, vamos supor que essa pessoa cortou o cabelo e o dread ficou muito maior do que o cabelo dela. Ela tem também a opção de diminuir um pouco o tamanho desse dread pra ficar uniforme ali, pra ficar harmônico com o novo corte de cabelo dela, tá bom? Então, a gente vai fazer esses dois pontos agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, eu vou abrir um pouco dessa parte dredada pra gente poder diminuir o tamanho desse dread, tá? Então, eu vou vir com um pente fino e vou abrir algumas partes aqui desse dread aqui que já tá feito. Bom, gente, então aqui eu já desmanchei uma parte aqui do dread, tá bom? Desmanchei mais ou menos em torno de 2 dedos. Aqui, lembrando que é só um acabamento final que a gente tá fazendo, tá? A gente diminui um pouco do tamanho desse dread. Não dá pra você diminuir o dread inteiro, não dá pra você desmanchar esse dread inteiro, tá bom? Então, são só pra pequenos acabamentos que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, você vê que aqui ela tá bem abertinha já essa ponta, né? Que eu desmanchei aqui. E agora, a gente vai diminuir o tamanho desse dread, tá? Então, eu vou vir aqui com a tesoura e eu não vou cortar reto aqui, tá? Porque se eu cortar reto aqui, esse dread, ele vai perder totalmente o charme dele, vai perder todo o encanto da ponta, tá? Dessa ponta de fada aqui. Então, a gente vai vir como com a tesoura? A gente vai cortar ela sempre pela diagonal, tá bom? Ó, então, eu vou pegar aqui um pedacinho da diagonal dela
e vou deslizando a tesoura pra baixo com bastante cuidado, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui foi o tanto de ponta que a gente tirou. E agora, a gente pode vir com a finalização com a chapinha. Aqui onde a gente desmanchou a parte do dread, você pode dar uma torcida e vir com a chapinha por cima. Porque aqui o certo, quando a gente acaba de criar uma extensão de dread, é a gente vir com os pontinhos da agulha pra dar o acabamento aqui dessa ponta, tá? Mas com a chapinha, como é uma finalização bem... Como é uma finalização que a gente tá fazendo aqui, você pode usar a chapinha pra isso, tá? E agora a gente vai trabalhar a ponta aqui um pouco com essa chapinha. A chapinha, ela tá morna, tá? Depois que eu passo a chapinha, eu já enrolo ela assim no meu dedo, porque aí eu dou um caimento a mais pra essa ponta, tá certo? Então, é assim que ficou, olha só. Você percebeu como diminuiu o tamanho desse dread, né? Ele já não é mais um dread tão comprido como era antes, tá certo? E aí, aqui você pode ir dando algumas finalizações ainda, por exemplo, tá? Ainda dá pra apertar mais um pouquinho aqui, ó. Pra ele ficar mais harmônico aqui, esse caimento aqui do dread. Tá vendo? Então, é assim que ficou, tá bom? Se você não quiser esse enroladinho aqui na ponta, você pode lavar, porque ele sai, ou então você passa a chapinha somente reta, tá? Eu gosto de sempre deixar uma voltinha assim, que eu acho que dá um charminho a mais pra essas pontas de fada. Tá outro detalhe também que eu vou falar aqui pra vocês, em relação a cortar as pontas, é o seguinte. Tem gente que me pergunta assim, eu posso fazer uma ponta fechada, então, aqui, direto? Na verdade, você até pode fazer. Só que, se você for cortar uma ponta fechada, você não vai cortar aqui, onde é o dread, tá bom? Você vai cortar onde tem as pontas abertas, pelo menos um dedo ou 2 dedos ali, onde tem a ponta aberta. Vai cortar na diagonal também, que foi o que eu acabei de ensinar pra vocês. E aí, tem um detalhe que a ponta fechada, você vai ter que vir com os pontinhos da agulha aqui, pra fazer uma pontinha bem fechadinha, tá? Pra ela ficar com esse caimento, com esse aspecto aqui de ponta fechada. Porque se você só cortar o dread aqui, ele vai ficar uma ponta feia, uma ponta quadrada, tá? Então, isso a gente não faz aqui. Mas isso daqui são detalhes que eu posso entrar depois mais a fundo em outro vídeo com vocês, tá bom? Falando somente de pontas fechadas, tá? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas também sobre esses tipos de conteúdo aqui, é só comentar pra mim que futuramente eu vou respondendo e colocando mais conteúdos baseado nas dúvidas de vocês, tá bom? E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Bom, gente, então esse foi as nossas finalizações de pontas. Foram as nossas manutenções de pontas, né? Eu espero ter ajudado bastante vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a esses conteúdos ou outros também, pode deixar aqui nos comentários pra mim, porque aí futuramente eu vou criando os novos conteúdos também com a dúvida de vocês e respondendo também vocês, tá bom? Bom, é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo no coração, até mais!